Olá, gente querida. Nos últimos dias Deus falou comigo para que eu pudesse entregar a vocês um conteúdo precioso. Eu estou me referindo aqui a alguns cursos que eu lancei na internet de maneira paga. Eu vou liberar para vocês diariamente trechos dessas aulas de maneira gratuita para que você e sua família possam ser abençoados. Deus abençoe. Qual é o propósito da igreja local? Qual é o propósito da igreja universal? Qual a relação de uma com a outra? E qual é o propósito da igreja em relação aos anjos? Qual é o propósito da igreja em relação à nação de Israel? Bom, em primeiro lugar, qual é o propósito da igreja? Bom, a igreja local, ela tem um propósito importante em relação à igreja universal. O grande estudioso, scholar chamado Norman Geisler, ele afirma que o propósito da igreja local é ser uma manifestação visível e uma expressão externa do caráter interno do corpo de Cristo. Ou seja, manifestando a unidade do corpo com o cabeça, que é Jesus. Tá? Ou seja, a igreja local é a expressão visível para o mundo do que é a igreja espiritual, a igreja corpo de Cristo. Efésios 4, 3-6 diz assim: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito, no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há só um Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e age por meio de todos e está em todos. Aqui ele está falando da igreja universal, mas esta expressão fica evidente do indivíduo na igreja local se esforçando diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Não está falando aqui da igreja universal. A igreja universal tem pessoas que você nunca vai conhecer nessa vida, mas a igreja local, você luta e se esforça para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Em relação aos anjos, qual o propósito da igreja local para com os anjos? O Geisler também imagina esse relacionamento. Ele diz que em relação aos anjos, o propósito da igreja deveria ser exibir a sabedoria e a graça de Deus. Tá bom? Para os anjos, vejam o que diz Efésios 3, 8-11. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecido agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui Paulo está deixando claro que a igreja, ela tem como ser instrumento de Deus para revelar para os principados e potestades, na dispensação que nós estamos, o mistério, desde os séculos anteriores, que estava oculto em Deus. Quer dizer, os anjos, eles não entendiam que haveria uma igreja, que haveria, assim como Israel não, que haveria uma igreja na qual Deus iria revelar a sua multiforme sabedoria. Então, a igreja local, ela revela para os seres espirituais, principados e potestades, o propósito de Deus para o nosso tempo. Ok? Em terceiro lugar, a igreja local, ela também tem um papel para como Israel. Um dos propósitos mais importantes da igreja, não só a local, mas agora aqui também a universal, é provocar ciúmes para com Israel. Então, durante esta era que nós estamos vivendo, nesta dispensação da igreja, Israel está cego. Deus quer usar a igreja para provocar ciúmes e trazê-los para o cumprimento da aliança em Cristo Jesus. Olha o que diz Romanos 11, 11 e 15. Eu quero aqui deixar isso muito claro, porque existem alguns teólogos que acreditam que Deus não tem mais nenhuma relação com Israel. Israel rejeitou a Cristo, então ele mudou, no lugar de Israel virou a igreja. Eles chamam isso da teoria da substituição. Mas aqui Romanos é Paulo
mostra claramente que Deus não terminou o seu propósito com Israel. Ele diz assim: pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? Está falando do povo judeu. De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério para ver se de algum modo posso incitar a emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos? Aqui Paulo está dizendo, olha, Deus endureceu o coração de Israel para que os gentios viessem à salvação. Agora, o que ele está dizendo? Se a queda deles trouxe glória, na medida de que hoje os gentios estão com tudo, manifestando a Cristo e eles estão cegos, quanto mais a reconciliação deles vai trazer glória para Deus. E Deus vai restabelecer, gente. Israel um dia vai se converter ao Senhor. Então, inicialmente a salvação pertencia ao povo de Israel. Quando Cristo veio, a rejeição do povo de Israel fez com que eles ficassem alheios da salvação. Um judeu não é salvo se ele não crê em Jesus. É verdade? Sim, ele precisa de salvação assim como todos nós. Mas Deus não rejeitou o seu povo. Ao contrário, ele está usando a igreja para gerar ciúmes em Israel e para atraí-los de volta para a aliança que ele tem com eles. Mas lembre-se de uma coisa, Deus, ele luta por aquilo que ele criou. Ele não permitirá que nada que ele criou seja destruído. Se Israel não aceitou o Messias, foi necessário para que nós, os gentios, recebêssemos a salvação. Entretanto, se você ler o capítulo de Romanos, capítulo 11, você vai perceber que no final, Deus vai reconciliar todos, judeus e gentios. Na dispensação da plenitude dos tempos, todos adorarão a Deus e serão um só povo, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém?